Muito boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Hoje é quinta-feira e, como você já sabe, vai ao ar a Quinta Escatológica, um programa que começou em abril de 2020 e de lá para cá nunca mais parou. E temos recebido aqui às quintas-feiras o pastor Ricardo Souza e o pastor Dionei Vieira, que são especialistas também no tema da escatologia e do Apocalipse, e nós temos trabalhado essa temática. Todas as lives da Quinta Escatológica estão salvas no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist de Geopolítica e Escatologia, bem como também estão no canal do pastor Ricardo Souza e do pastor Dionei Vieira. Então você pode rever as lives que já passaram em qualquer um dos nossos 3 canais. Pastor Dionei Vieira, meu amigo, muito boa noite. Tá tudo bem aí em Santa Catarina? Como é que estão as coisas? Muito calor, muito frio, como é que é? Aqui tá um pouquinho quente, tá gostoso, tá agradável. Então tá igual aqui. Esse tema é muito pedido, né, pastor Dionei? Inclusive muito explorado muito atual, né? por canais, muito atual. Muito explorado aí por canais grandes, aí é uma temática que o povo gosta bastante, né? A questão de ONU, nova ordem mundial, agenda 2030. Teve algum sensacionalismo, é verdade, mas é que o tema por si mesmo, ele é polêmico em algumas abordagens de algumas coisas, ele realmente tem esse viés que dá a entender como se fosse algo sensacionalista, mas não é que às vezes a verdade ela é tão fora daquilo que se esperava que parece distópico, sabe? Um negócio que ninguém imaginava. Você volta, sei lá, para 2003, 2005, certas coisas que nós vivenciamos hoje ninguém esperaria, ou não imaginaria que a gente iria vivenciar isso. Então tem muita coisa nesse sentido. Acho que o Ricardo entrou aí. E quando você fala essa questão, pastor Dionei, hoje eu estava conversando com uma amiga do Canadá e estávamos falando sobre essa questão aí de sexualidade, tudo isso que está acontecendo no mundo, os debates em torno dessas coisas, e aí ela estava me contando de coisas que acontecem lá. Dessa maneira, eu fiquei pensando assim, gente... É assustador, o Canadá é mais assustador às vezes do que aqui. É assustador. As coisas que estão liberadas lá é assim de chocar realmente, e a gente fica pensando o seguinte, por um lado a gente fala, por que as coisas vão chegar no nível que estão chegando? Meu Deus do céu, e é chocante. Mas por outro lado, para que haja a grande tribulação, a ira de Deus do Cordeiro, é porque as coisas vão atingir um patamar realmente, por assim dizer, digno de que as taças da ira de Deus sejam derramadas. Pastor Ricardo Souza, muito bom tê-lo entre nós. Dê-nos notícias do Paraná, atualize-nos aí dessa região que é tão bonita, que parece uma Europa fincada no Brasil. Conta pra nós. Opa, essa é boa. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Paz a todos que já estão conosco. Satisfação estar com vocês de novo, vê-los, né? Bem, né? Assim, pela descontração da conversa, né? Parece que tá muito bom, né? Eu acabei de entrar, né? E eu só peguei um trechinho. Mas o Paraná tá belo e formoso, né? O Paraná tá quente, tá bom, né? Tá... Terra boa, né? Terra boa. Terra boa e progredindo, né? Se o sul do Brasil é uma terra boa. Terra boa. O norte também, o centro, o centro-oeste, nordeste. O Brasil é um país abençoado, maravilhoso, sabe? Abençoado, né? Abençoado. Eu concordo, sabe, John? Concordo, sim. Eu adotei essa pátria de coração, com paixão, com amor, né? E não me vejo absolutamente frustrado em dizer que o Brasil é meu país, é minha terra, é minha gente, é um país abençoado. É mesmo. Sabe? Mesmo. Até aquela música, moro num país tropical, abençoado por Deus,
e bonito por natureza. Às vezes a gente também canta umas coisas do mundo. Quando a letra é boa e inspira uma mensagem legal, é bom, né? E é uma verdade, né? A gente mora num país. É uma outra discussão boa. Uma outra discussão boa para teologia aí, a questão da graça comum, né? Alguns baseados no Salmo 78 e 18 de Tiago, vão dizer que todo dom para arte, para melodia, para canções, para tudo que é belo, tudo que é bom, é um dom de Deus e serve para glorificar o nome de Deus. Passa uma discussão por C.S. Lewis aí também. Eu penso que pode ser uma live boa. Eu já quis falar isso com vocês uns dias desses para trás. A gente podia discutir essa questão de graça comum, de C.S. Lewis, esses caras aí que buscaram através da arte comunicar o evangelho. Tendo feito essa introdução com uma digressão aqui, só para poder azeitar e chamar o pessoal, eu gostaria de fazer a leitura de um texto para nós orarmos. Esse texto está conectado com a nossa discussão. Aí nós oramos. Em seguida, tem mais um texto. É Jeremias e Gênesis, que eu acredito vão introduzir o tema aí para o pessoal que está chegando conosco e nos permitir uma discussão boa aí, trazendo esclarecimento para o nosso povo. O texto primeiro é Jeremias 23, a partir do verso 20. Jeremias 23, a partir do verso 20, que diz assim: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Soberano Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira, por mais uma quinta-feira de estudo da Tua Palavra. Pedimos um mover do Teu Espírito sobre nós, esse mover tal que ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, que haja despertamento através desse conhecimento, que haja libertação. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Pastores queridos, amém. Agenda 2030 e o Apocalipse é o nosso tema. Que proposto nesse Jeremias 23 vai falar dessa necessidade do profeta falar a palavra de Deus. Em quem tem a palavra, fala a palavra. Esse versículo eu já comentei com vocês em alguma live, na aula de homilética, eu costumo escrever no quadro assim, o que tem a palha com trigo? Né? Porque eu digo que você precisa alimentar o povo com trigo, né? A palha. Né? E aí, azeitando um pouco dentro dessa função do profeta, daqueles profetas que estão, ao invés de fazerem com que o povo se volte para Deus e se arrependa, eles fazem com que o povo se esqueça do nome de Deus. Dito isso, e feita essa oração, eu queria seguir na provocação com Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 6. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 6, eu creio que para o nosso público vai fazer muito sentido. Vocês dois, eu tenho certeza, já engatilharam. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade
e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Uau! Isso é muito forte, vindo da palavra, aqui nas palavras de Moisés, de Elohim, da Trindade, de Jeová, dizendo agora tudo que os homens intentarem fazer não vai ter impedimento para eles. Eles estão determinados numa coisa só. Por que estou propondo a leitura de Gênesis 11? Eu vejo aqui o primeiro cenário da globalização. O primeiro cenário do mundo unificado, tentando sobre um governo humano ser um só e independente de Deus. Uma linguagem onde não há céu, não há inferno, há nós, aqui, agora. Vamos estabelecer um nome. Com isso em mente, para você que está em casa, nossa proposta de hoje é falar da Agenda 2030, ou Agenda 2030, da ONU, e para isso vamos contextualizar algumas coisas, né? O que é a ONU? A ONU é uma sigla para a Organização das Nações Unidas, gente. Logo, nós precisamos entender o que é e em que contexto que vai surgir a ONU. Ela vai surgir logo depois da Segunda Guerra Mundial, creio que o pastor Ricardo e o pastor Dionei vão contextualizar muito isso aí também. Agora, é importante saber que antes da ONU havia a Liga das Nações, que foi também idealizada depois da Primeira Guerra Mundial, mas com o advento da Segunda Guerra, a Liga das Nações vai perder a sua funcionalidade e a ONU vai surgir aí primeiro com 51 nações e hoje já tem mais de 160 nações. A sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, é em Nova York, mas ela tem escritórios em vários países, de forma que ela não se submete às leis daquele país, pelo contrário, ela atua nesses estados soberanos, esses estados-nações, buscando evitar um conflito e ameaça de guerra que é sempre constante, e desde então da Segunda Guerra, ela vai editar, proclamar e defender a sua ideia de direitos humanos. Acompanhado à ONU, vão surgir outros vários movimentos que vão dar força a isso, como o Clube de Roma, posteriormente, e a própria expressão, que eu acredito vai ganhar muito corpo na live de hoje, que é Nova Ordem Mundial. Porque depois que acaba a Segunda Guerra Mundial e surge, então, a ONU, o mundo fica de uma forma bipolarizado entre os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países socialistas, liderados pela União Soviética. Porém, essa coisa toda de nova ordem mundial e ação da ONU começa a mudar lá pelos anos 1989, quando o Muro de Berlim cai, a Alemanha volta a ser unificada e em 1991, esse grande bloco da União Soviética se fragmenta e a partir dali o mundo que era bipolarizado passa a ser multipolarizado. Porque você tem a União Europeia, você tem o Japão despontando, e nos anos 70 começa essa tensão econômica da China, e hoje nós temos vários blocos aí capazes, competentes, porque a hegemonia já não é mais determinada por uma ação militar ou por poderio bélico demonstrado, ainda que eles continuaram, mas sim por desenvolvimento econômico, tecnológico. E tudo isso, então, vai levar o mundo para uma linha de raciocínio que é a do desenvolvimento sustentável, onde nós podemos ter tecnologia, avanço sim, mas sem destruir a natureza, sem desmatar a natureza, sem acabar com o planeta, sem fazer mais buracos na camada de ozônio, abandonando o canudo de plástico, amendoim no avião virou veneno, e por aí vai um monte de coisa que nós vamos comentar. Dentro dessa perspectiva, várias agendas e planos foram surgindo a fim de cuidar do aumento da população, do consumo exagerado, dessa coisa toda. Até que nos anos de 2015 vai surgir numa conferência uma ideia, um plano, uma agenda, e nós vamos comentar várias coisas, os pré-agenda, o meio da agenda, mas é para contextualizar para você que está em casa. Surge no ano de 2015, então, uma agenda com 17 itens, 17 pontos a se perseguir para se alcançar até 2030, a fim de que o mundo passe por uma transformação. E aqui quero chamar bastante atenção para você que está em casa e pedir os comentários aí do pastor Dionei e do pastor Ricardo sobre a palavra transformação. Porque esses 17 pontos da Agenda 2030
visam transformar a sociedade. E alguns deles vocês vão ver de modo específico como que ele vai lidar direto com os valores judaico-cristãos, com os valores ocidentais e com um plano de mudança de comportamento, de transformação. Feita essa introdução, comentário de vocês, meus amigos. Pastor Ricardo, fique à vontade. Quer que eu comece? A última vez que eu comecei, gente, então mais certo. Aí a gente vai dividindo a bola, né? Eu ia passar para você, mas tudo bem. Eu vou começar jogando um futebol de 3 ou 4 bolas. Pensa na confusão. Mas eu queria... Aí tem muita vocês coisa tratam dessas também, bolas. né? Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa rolando. Gente do céu. Primeiro ponto que eu queria... A primeira bola que eu queria levantar é a minha concordância com o Rodrigo em relação a Bavel. Né? Porque só que eu vejo uma situação que talvez o Dionei vá pontuar até muito melhor do que eu, porque eu gosto. Eu sempre disse, eu elogio, viu, Dionei? Não é porque você está aqui, não é porque sou fã e não é porque acompanho você, mas eu gosto muito. Gosto muito mesmo, de verdade, de coração, e aprendo muito com as análises que você faz com base na fundamentação hebraica, com base nos estudos rabínicos, que são muito importantes. Eu confesso que eu realmente me embrenhei muito pouco no universo rabínico, no universo dos Talmuds. Eu conheço um básico, muito básico, então eu optei pelo outro lado, que é o lado literalista bíblico, né? Eu já falei isso outras vezes com vocês, mas eu gosto muito de ouvir bons estudiosos que tomam como base alguns livros, inclusive os apócrifos, que eu sempre vi muitas restrições, né? Mas eu sempre os li e tenho bíblias com apócrifos e eu vejo que há um conteúdo literário extremamente valoroso. Inclusive a própria história dos Macabeus nos ajuda a entender muito daquilo que nós conversamos na live passada. Verdade. Então, a gente nem comentou isso, não sei, pincelando, mas muito legal. Mas eu queria levar vocês retroceder um pouco na história. Porque, vejam, eu enxergo na Bavel uma possibilidade de uma instituição de uma nova ordem mundial para o mundo da época. Uma coisa que eu acho interessante é que todas as vezes que isso aconteceram, o homem deu com os burros na água e quebrou a cara e veio juízo. Mas eu acho que a primeira grande tentativa de uma nova ordem mundial, quer dizer, é uma tentativa com sucesso, mas fracasso em relação à consequência. Foi o Éden. Porque o Satanás usou no Éden as mesmas estratégias que ele usou em Bavel, as mesmas estratégias que ele usou na época de Noé, as mesmas estratégias que ele usou, inclusive com Jesus Cristo. Percebam, ele poderia ter mudado a ordem das coisas se Jesus não fosse quem ele é, cheio do Espírito Santo, não é pelo fato de ser Deus, mas é pelo fato de ser homem, e cuja vida é integralmente entregue ao Pai e cheio do Espírito Santo, que sequer pensou ou aventou a possibilidade de se dobrar diante de Satanás. Porque eu penso que a questão não estaria, o Satanás é tão sutil que a questão não estaria em Jesus realmente se dobrar diante dele, mas seria se ele tivesse até pensado, vamos colocar dessa forma. Ele invalidaria toda a obra da redenção e, obviamente, que ele invalidaria e tornaria o mundo uma nova ordem das coisas, né? Ou seja, não haveria mais possibilidade de salvação. Essa é uma das questões que eu quis levantar para vocês verem como o negócio caminha, né? Os nossos queridos que estão nos ouvindo, caminha ao longo da história. Em relação à questão das possibilidades das instituições que o Rodrigo citou, com a criação da ONU e de tudo aquilo que veio depois, como ele citou muito bem o Clube de Roma, né, o Tratado de Roma, que alguns tentam esconder, e a gente sabe que isso aí é uma impossibilidade hoje, porque já há muita pesquisa em torno disso.
E depois todos os outros clubinhos de golfe que surgiram ao longo da história com os senhores das famílias dinásticas que hoje determinam o curso do mundo. Nesse viés, caminha junto o Fórum Econômico Mundial. Porque não existe hoje, pelo menos na minha percepção, uma instituição tão alinhada e pronta ao desenvolvimento dessa nova ordem mundial do que o senhor Klaus Schwab e o seu fórum. Sabe? Eles trabalham juntos. Nós trabalham juntos, obviamente. Então, hoje nós vamos trafegar num terreno arenoso, arenoso não, movediço, inclusive com os links, os nomes, que terão que ser em algum momento citados. Né? Não sei como a gente vai fazer isso, mas falar de NON, falar de ONU, falar de Great Reset, falar de uma Agenda 2030, que na verdade já começou em 2020. Eu vejo que é um terreno bastante movediço, mas acredito eu que seja necessário para trazer esclarecimento. Para finalizar a terceira bola, agora, que estou jogando no colo aí, vem a questão da formação, então, do dito cujo, ou da dita cuja, né, Organização das Nações Unidas. Veja bem, ela vem pós-Segunda Guerra com um viés muito interessante. Não haja dúvida que nós sempre temos que valorizar, inclusive depois quando formos falar da própria agenda, nós vamos ver que há situações ali que a priori, né, como muitas coisas na história, surgem com um discurso bonito, com objetivos muito bonitos. Né? Lembrando que esses 17 são objetivos, mas existem 169 metas, por isso alguns confundem que, mas vocês falam 17, mas eu já vi 20 e poucos, 30 e poucos. Não, se você se embrenhar mesmo, você vai encontrar por 169 metas a serem atingidas por todos os países participantes que estão alinhados nisso. Mas se veja bem, ela trazia um objetivo que era fazer com que os países se alinhassem para evitarem conflitos setoriais, conflitos locais, conflitos regionais e até mesmo conflitos bélicos de proporções maiores. Bom, prova está aí que não conseguiram nem os locais, nem os regionais e muito menos interpaíses, também não conseguiram nada disso. Garantir paz, eu defendo a ideia que paz o mundo só vai ver quando Cristo reinar, nesta terra efetivamente. Hoje reina nos nossos corações, por isso podemos dizer que os nossos corações, o nosso homem interior tem paz. Mas para que a terra tenha paz, é necessário que ela entre num período de descanso, período sabático. É necessário que o início do terceiro dia de Jesus comece, né? Porque ele falou que ia voltar depois de 2 dias. 2 dias estão se cumprindo, então o terceiro dia vai começar. Então isso também é algo que faz a gente manter sabe, a esperança e a fé. Aí a gente vê que, ao contrário do que a organização unida, vamos colocar assim, propôs, eles conseguiram foi mesmo fomentar, eles conseguiram jogar querosene, jogar gasolina na bagaça toda, e eles acabaram criando um outro conflito que foi a questão da Guerra Fria, aquela história da União Soviética, tá? Estados Unidos, aquela coisa, você vai fazer, vou te jogar uma bombinha, vou acabar com a tua raça, quem vai ser o primeiro... Lembra aquele papo que a gente ouvia, quem vai ser o primeiro doido a apertar o botão vermelho e tudo isso? E isso tudo, gente, vem, sabe, desde a final da década de 40 e vem eclodir lá na década de 90. Ou seja, quantos anos essa Guerra Fria. Então, houve uma divisão na Terra, houve uma divisão geopolítica, onde de um lado nós temos países alinhados com o capitalismo, que preservam valores, vamos dizer assim, cristãos, que preservam valores judaico-cristãos, mas são alinhados com o capitalismo, e nós hoje entendemos que, para os grandes estudiosos, o capitalismo é algo necessário. Não fosse isso, mesmo os países de grande envergadura comunista hoje são capitalistas, um exemplo está aí o Grande Dragão do Oriente, e do outro lado nós temos os chamados países, então, alinhados com o comunismo. Foi isso que
eles conseguiram. Se era proposital ou não era, eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito, eu só sei que os objetivos iniciais que a Organização Unida pretendeu não cumpriu, né? Então, hoje, para eu curto-circuitar o discurso e passar a bola para o Dionei, o que eu vejo hoje o plenário dessa militância, um conjunto de advogados, sabe, da escola marxista, da escola frankfurtiana, da escola de Gramsci, que é anterior a Frankfurt. Eu vejo esses caras alinhados com progressismo e com ditaduras esquerdistas, que é o que realmente parece que é quem manda no mundo, quem está querendo mandar no mundo. Tá? Além deles irem buscar e pensar coisas antigas, das antigas culturas e das culturas que vieram junto com essa, relembrando um pouquinho da nossa live, Rodrigo, de cultura e fé cristã, trazendo um pouquinho dessa cultura que já está, não vou dizer oxigenada, mas ela já está corrompida e contaminada com essas novas ideologias. Então, o que se espera de uma agenda que vem de uma organização comprometida com valores totalmente contrários à égide cristã ou judaica? É isso que eu vejo. Eu vejo essa organização como uma grande instituição a serviço uma grande instituição a serviço do arquiteto que não é o construtor do universo, e sim aquele que quer mudar a ordem do universo, que é o outro, né? O indesejável, o inquilino indesejável dessa terra, entendendo que essa terra não é dele, jaz nele. Mas a palavra de Deus diz que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Se temporariamente ela está sob domínio satânico, é porque há um propósito em tudo isso. E eu vejo que nesse propósito temporário, nesse domínio temporário, nessa terra que está morrendo no maligno e por causa do maligno, eu vejo que está justamente essa grande agenda para um futuro numa nova ordem progressista, travestida de coisas boas, mas que no final vai dar lado a quê? A perversão, depravação, a imoralidade, a tudo aquilo que as ideologias que hoje tentam ser impostas goela abaixo à humanidade, que pervertem as Sagradas Escrituras, é onde ela pretende chegar. E vale lembrar que a gente está vivendo, né, porque sexta-feira teve o problema do SVB, né, o Silicon Valley Bank lá, e que a coisa ainda está, esse efeito dominó ainda está acontecendo, o mundo ainda está, né, digamos, vivenciando essas coisas todas. Então a gente está tem muito furacão aí rolando, né? Tem muitas falas estranhas também acontecendo, é complicado. Vamos focar. Primeiro, a gente já tinha conversado outras vezes essa questão da Torre de Babel prefigurar realmente esse tempo que nós vivemos, né? Até porque a Torre de Babel é feita de tijolos de barro, né? E literalmente é um zigurate, né? O formato geralmente dessa torre provavelmente deve ser um zigurate, que era o formato comum na Mesopotâmia. Existem várias evidências relacionadas a isso. Então é como se fosse uma pirâmide de degraus, né? E esses barros são colocados sobrepostos até alcançar uma determinada altura. E nós até comentamos dessa possibilidade do barro por causa do último reino, que é ferro misturado com barro, né? Isso envolve, claro, os homens, envolve uma série de questões. E é curioso, quando você vê essa questão do de Babel, algumas coisas curiosas, vamos lá. Primeira delas, o personagem Nimrod, né, que é um personagem também bastante polêmico, porque é atribuído a ele filho de Tamuz, alguns colocam, né, na história como filho de Tamuz, ou seja, como se fosse um Nephilim, um filho de um dos caídos, né? Porque, inclusive, é atribuído em Gênesis 10 para ele, lembra? Poderoso caçador, em algumas versões, poderoso caçador. Poderoso é Gibor,
no hebraico, que é a mesma palavra usada em Gênesis 6:4, quando fala dos filhos de Deus, que, né, tiveram com as filhas dos homens, geraram gigantes, e esses eram os de renome, mas os poderosos daquele tempo, os gibors daquele tempo. Então existe uma certa analogia aí desse personagem hibridizado, digamos assim, né, que tem muito a ver com aquilo que nós discutimos bem no finalzinho da nossa última live semana passada. Então essa já é uma similaridade interessante, porque Nimrod é também, nos textos bíblicos, uma sombra do anticristo, né? Ele coloca essa evidência de ser uma sombra, e quando fala caçador, o texto aqui, claro, ele não vai expandir isso, né? Mas quando você pega justamente os textos antigos, e foi bom você citar essa questão, né, dos textos da época, tanto os apócrifos como o Pergaminhos Mar Morto e demais livros como o Talmud e tudo mais, né? Geralmente eu uso esses livros para consubstanciar determinadas teorias. Eu não uso o livro como base para de uma verdade, digamos assim, né? Você não tem como fazer, porque não é um texto autoritativo como são as escrituras. Mas é útil para você fazer certas conjecturas baseadas em dados antigos. E se diz muito que esse caçador, na verdade, está relacionado a uma qualidade que por sinal é a qualidade de Esaú também, né? Caçador, né? Esaú gostava de caçar tanto, né? Mas é uma qualidade relacionada, na verdade, de escravizar os homens. Ele não somente reuniu os homens num lugar só, indo contra a diretiva de Deus, que a diretiva de Deus é o seguinte: agora vocês vão e se espalhem pela terra. Né? Ele faz justamente o movimento contrário, ele faz uma junção, né? Busca todos colocar num só lugar, ele constrói uma cidade, e Deus não manda construir cidades, né? Você vê que os primeiros a construir cidades geralmente são de linhagens que são sombras das linhagens relacionadas ao anticristo. Por exemplo, né, a linhagem de Caim constrói as primeiras cidades. Você vê lá Enoque construindo, né, a cidade de Enoque, é dado o nome de Enoque, numa das cidades, que é da linhagem de Caim, na verdade. Então você vê, enquanto que normalmente o povo de Deus, quando você vê nos textos bíblicos, habita em tendas. Você vê, por exemplo, o Deus dando ordem para eles habitarem em tendas. Abraão, por exemplo, não constrói cidades, ele sai, na verdade, dessa região de Ur, vai habitar em tendas, assim como seus filhos, sua descendência, por um bom tempo ficam habitando em tendas. Eles vão a determinados locais quando Deus diz, né? Agora vocês vão para lá, ou Deus coloca numa situação tal para isso, como foi o caso do Egito, por exemplo, até porque o Egito serviu de útero para a nação de Israel, né? Deus usou uma nação já existente para gestar uma nação que estava sendo, né, criada e crescendo naquele momento. Mas você vê que depois eles vão construir cidades a mando de Deus, né? Nesse caso não, ele está construindo uma cidade, está indo contra, até porque ele está querendo botar o nome dele, né? Eles vamos criar para nós um nome, ou seja, ao invés de você edificar o nome de Deus, né, buscam justamente obscurecer o nome de Deus e criar um nome para si próprios, né? E aí começa a montar esse zigurate, provavelmente muito com trabalho escravo, né? Muito no trabalho escravo, já que tem essa conotação histórica que alguns colocam, o que é muito parecido com o que a gente vê, de certa forma, acontecendo hoje, porque é muito parecido com o que aconteceu no Egito. Lembra? No Egito, o povo foi para o Egito, ficou um tempo lá debaixo da gestão de José, até se levantar um faraó que não conhecia José, e você vê que o povo vai sendo oprimido, né, naquele texto de Gênesis 15, você vê que é algo gradual, eles vão sendo oprimidos. O primeiro oprimido por um egípcio é Isaac, né, porque Isaac é oprimido pelo irmão Ismael, que é filho de uma egípcia, é filho de Abraão, mas é filho de Agar, e Agar é egípcia. Então o primeiro egípcio a começar a oprimir, né, os descendentes de Abraão é o próprio irmão dele, de Isaac, né, que é Ismael. E depois você vê que isso, a descendência de Ismael vai fazer isso com o povo, e você tem um crescente. A própria egípcia, né, em relação a Sara, né? Exatamente.
E você tem, o texto diz, ó, eles vão ser reduzidos à escravidão, ou seja, eles não entram no Egito como escravos. Esse processo vai alcançar tal nível que eles vão ser reduzidos à escravidão. Ou seja, a opressão vai crescendo num crescente até alcançar o seu ápice. Esse ápice é quando Moisés entra no cenário e depois vai levar ao êxodo e tudo mais, que já é um cenário realmente de escravidão e algo assim terrível. Então, eu acredito que esse paralelo acontece também na nossa história, né? E assim como aconteceu com Nimrod, de certa forma, né? Porque logo depois do dilúvio, passaram-se uns 300, quase 400 anos também, e você tem essa situação que leva a Babel, que também está relacionado a um processo que vai escravizando o povo e chega nesse ápice e Deus vai intervir. E também na vida cristã, né, a exemplo do povo no Egito, nós, cristãos no Egito, do mundo, também somos oprimidos, e eu acredito que no tempo do fim vai ser uma opressão tal, né, como foi no caso antes do êxodo, porque são êxodos similares, né, de certa forma existem sombras de êxodos nessa história. Mas voltando para a questão de Babel, que é um modelo interessante, ele também usa tecnologia. Repara que o texto ele incute ali o uso, Gênesis 11, de uma tecnologia diferente. O que lembra muito o nosso status atual, porque nós também estamos implementando, melhorando a nossa tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, veja o texto, né, no versículo 3, assim, ó, vinde, façamos tijolos. Porque você tinha duas situações no passado. Você podia fazer tijolos e queimá-los ao sol. Tá? Então eu posso pegar tijolos, queimá-los ao sol. Foi feita uma experiência por alguns cientistas da resistência entre um tijolo queimado ao sol e um tijolo queimado num forno. O tijolo queimado ao sol, segundo os levantamentos, daria a possibilidade de você fazer um zigurate, uma pirâmide de degraus, de até uns 450 metros de altura. O que é um tamanho razoável. Né? 450 metros é um tamanho de um bom arranha-céu, né? Para os dias atuais ainda. Só que eles não vão usar tijolos queimados ao sol. Eles vão queimar esses tijolos em fornos. E quando você faz isso, você aumenta 7,5 vezes a resistência do tijolo. O que permite fazer um zigurate de até 3,4 km de altura. Mais ou menos, 3,200 pelo menos. Pelo menos uns 3 km de altura, com certeza. Não estou dizendo que eles chegaram a isso, tá? Mas o material, por estar queimado, né, não pelo sol, mas por um forno, aumentou a sua resistência pelo menos 7 vezes mais. Então isso é um up de tecnologia. 450 vezes 7. Imagina, são 3.000 e poucos, né? 3 quilômetros, vamos dizer assim, de altura. É muita coisa, não é pouca coisa não. Né? Então você tem um paralelo com hoje, né? Só que hoje a nossa tecnologia, talvez, eles antes queimavam esse barro, né? Para ter essa, digamos, essa torre homogênea, onde eles iam fazer o nome deles. Hoje, eu poderia colocar o ferro nessa história, né? Talvez hoje o ferro seja a liga com o barro para fazer a atual Torre de Babel. E esse ferro tem muito a ver com a nossa tecnologia, está muito relacionado à tecnologia, né? Temos aí computadores, não vou nem entrar na questão do transhumanismo, que já está em voga com Neuralink, por exemplo, que é um dos exemplos, né? No caso do nosso amigo Elon Musk, mas tem várias possibilidades aí que estão vindo. É o caso também da tecnologia de inteligência artificial e tantas mais, a gente vai acabar comentando isso daqui a pouco. Quântico. Exatamente. E tudo isso permite construir uma torre, novamente, no sentido figurado, obviamente, mas nós estamos novamente querendo chegar aos portais dos céus. Né? Essa é a grande verdade. Só que tirando Deus da equação, né? É o que os homens estão querendo fazer. Tirar Deus da equação, fazer um nome para eles, e eles tomarem conta disso. Né? Então, nós estamos voltando para aquela época. Esse paralelo é muito direto. Né? E outra coisa que me lembra muito o que está acontecendo hoje, e lembra com a ONU, e agora vou fazer o vínculo com a ONU, se você lembrar, Jesus vai falar uma coisa em Mateus 24, 37, se eu não estou enganado. Deixa eu até ver se eu tenho o texto.
né? Mas ele vai fazer o vínculo da sua vinda com os tempos como eram de Noé, né? Mateus 24, 37, né? Deixa eu só abrir o texto. E Lucas só para não ficar faz o vínculo com os tempos de Noé e de Ló. Exato. Né? Porque Jesus fala assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Bem, o que nós temos nos tempos de Noé? Nós temos violência na terra. Violência no hebraico é Hamas, né? E curiosamente na terra de Israel existe um grupo chamado Hamas, que não é nada pacífico, por sinal, extremamente violento, né? Qualificado como um grupo terrorista. Coincidência, né? É um grupo recente, por sinal, década de 80 em diante, você tem a proliferação desse grupo com muito mais intensidade. Então, esse é o primeiro ponto. Você pode inferir aí aquilo que a gente discutiu na live passada, hibridização, né? Ou até mesmo edição genética, vamos colocar assim, afinal tem gigantes. Eu não consigo ver uma linhagem de seres humanos com seres humanos gerando gigantes poderosos. Eu consigo ver humanos com humanos gerando gigantes, mas esses gigantes geralmente têm problemas do coração, morrem cedo, né? Tem inclusive a estrutura óssea muito frágil, né? Nós temos o caso de gigantismo, que na verdade é uma doença, né? Isso não gera pessoas poderosas, como o texto dá a entender, né? Que os gigantes daquela época, só lembrar do próprio Golias, né? Que só as vestes dele, né? Já é mais pesado do que eu. Então, você vê que não é qualquer um. Muito diferente daquelas pessoas que sofrem de gigantismo hoje. Então, não é simplesmente humano com humano, há algum tipo de movimentação genética aí, estranha, vinda de fora. Né? Por isso que a gente entrou naquela tese da leva anterior. Então, você tem uma edição genética, o que também já está acontecendo hoje. Nós temos o CRISPR, por exemplo, que permite fazer edição genética, né? Isso declaradamente, inclusive o chinês fez isso com aquelas crianças, né, que estavam com AIDS, ele, né, simplesmente fez uma edição genética para que a doença não chegasse nas crianças. Em tese foi preso por isso, ficou 2 anos preso, a gente não sabe que fim levou, mas sendo da China, eu acredito que estão fazendo coisas muito piores na China em edição genética. Né? Até porque na China, vale lembrar, eles fizeram beagles, né, editados geneticamente, que são o dobro de um beagle normal. Né? Se você pode pesquisar as fotos, o beagle editado geneticamente é um monstro comparado ao beagle normal. Ele é 2 vezes maior, se não estou enganado, esse cachorro. Né? E é um exemplo de uma das coisas que eles fazem, que se vê. O problema é o que não se vê, né? O que acontece por debaixo dos panos. Falou em beagle. Exatamente, já se manifestou aí. Ó. E outra coisa que aconteceu muito, né, você tem essa questão também do dilúvio, que é um exemplo clássico. Né? O dilúvio aconteceu nos tempos de Noé. Ele falou em cachorro, ele latiu. Aqui, foi aqui. E tem uma curiosidade muito interessante aí, porque a ONU, se você pegar a fundação da ONU, você tem uma carta de intenções que é do dia 26 de junho de 45. Tá? Mas essa carta entra em vigor no dia 24 de outubro de 45. Por sinal, logo depois do Shemitah. Né? A Segunda Guerra Mundial acontece dentro do Shemitah, entre 38 e 45. Né? Inclusive termina no dia 7 de setembro de 45 o Shemitah desse período da Segunda Guerra. Inclusive foi quando teve, exatamente no dia 7 de setembro de 45, quando teve a parada da vitória dos aliados em Berlim, por sinal. Né? É muito interessante porque existe um vínculo direto entre o início do Shemitah e o fim desse Shemitah, esses 7 anos que envolveram praticamente a Segunda Guerra, começa em 39, mas em 38 já tem movimentos de Hitler no início do Shemitah também, e dando ameaça ao mundo. Vai ter paz, vai ter guerra, aí vem Chamberlain, aquele negócio todo. Né? Mas tudo bem. No dia 24 de outubro de 45, no calendário judaico, gente, é o dia 17 de Resvan. É o dia 17 de Resvan do ano 5706 do calendário judaico. Aí você olha para mim e diz assim,
E daí, Dionei, que é o dia 17 de Resvan, que é o dia que a ONU foi criada, né? O que isso tem a ver? Vamos abrir lá Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Gênesis, capítulo 7, versículo 11. O que o texto diz? Tá? O texto diz assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. Uau. E as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, quando que se rompe o abismo, né, e quando se rompe as comportas do céu? Dia 17 do segundo mês. Ah, Dionê, mas o segundo mês do calendário judaico não é Resvan, é o mês de Eliar, depois de Nissan. Nissan é o primeiro, Eliar é o segundo. Você falou que é dia 17 de Resvan. Só tem um detalhe. É no calendário, né? Ah, aqui é que está o problema. Ó, o calendário, Deus mudou o calendário em Gênesis 12, em Êxodo 12. Esse aqui é o calendário de Gênesis. Esse é o calendário que Deus muda em Êxodo 12. Diz assim, ó, aquele que era o sétimo mês, agora vai ser o primeiro dos meses, Nissan. Então, Nissan se tornou o primeiro dos meses, e aí segue. Tanto que Resvan, Tishrei, que era o primeiro antes, né, virou o sétimo. E Resvan virou o oitavo. Só que, no calendário de Gênesis, quando aconteceu o dilúvio, o primeiro mês era Tishrei ainda. Ele é o primeiro que virou sétimo. E o que era sétimo virou primeiro. Tem motivo para isso. Eu não vou explicar hoje, que não vem ao caso. Tá? Mas Deus sabe o que faz. Agora, quem era o segundo mês? Resvan. Hoje é o oitavo. Então, que dia que abriram as comportas? No dia 17 de Resvan. Curiosamente ou não, jesuicidência ou não, quando é que a ONU entra em vigor? No dia 24 de outubro de 1945, que é o dia 17 de Resvan, no caso do ano 5706. Ou seja, a ONU foi criada no mesmo dia em que o dilúvio aconteceu há muito tempo atrás. O que me lembra dos dias de Noé, o que me lembra da inundação que isso vai trazer, porque é um simbolismo, né? Lembra? As portas do abismo são abertas e as comportas dos céus também, ou seja, você tem dos dois lados. E vem movimento. Dois sentidos espirituais aí. Exatamente. Inclusive, ainda nessa linha de raciocínio de tempos de Noé, o Gênesis 6,5 diz que Deus olha e a maldade se multiplicou pela terra demais, e ele viu que os pensamentos e a imaginação do homem era só maldade. Então, tem uma razão muito específica para comparar a tribulação, Jesus comparar Mateus 24, com os tempos de Noé. Significa que, novamente, o que nós estávamos falando na introdução da live, na hora, um pouquinho do pastor Ricardo lembrar, que a maldade vai atingir novamente proporções que assustam, senão a ira não seria derramada, porque o dilúvio foi uma ira derramada. Mas continua lá, Janei. Não, eu vou parar aqui, porque já falei demais. Eu só matei um dos pontos até agora que o pastor Ricardo abordou, porque tem muita coisa para falar. Ele já jogou três bolas, eu já perdi com uma. Estou caçando as outras duas ainda. Então legal. Deixa eu fazer mais uma. Agora pensa os dias de hoje, né, Rodrigo? Eu nem penso os dias de hoje. Se Jesus estava se referindo a um tempo futuro, como nos dias de Noé, a potencialidade hoje da maldade, ela é tão grande, ao ponto de que, claro, que a gente já descobriu pela história que parece que não tem fim. Sempre o ser humano se supera naquilo que é ruim. Então, provavelmente vai vir coisa nova por aí, que vai estar em consonância, não tem como dizer que não esteja em consonância com essa instituição dessa nova, né, dessa nova ordem. Só um pitaco, né? Já que você me deu a oportunidade, deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é interessante também. Tá? Eu vou tentar colocar aqui, ó. Digamos isso aqui, eu não sei, não vai dar para ver bem, mas eu vou explicar. Tá? Você tem aqui como se fosse um calendário dos tempos bíblicos, né? Deixa eu só botar aqui, 40
40, 40, aqui é 20. Tá? Essa aqui é a história humana dos 7 dias da criação. Então você tem, desde a queda, digamos assim, 2.000 anos depois da queda, 4.000 anos depois da queda, 6.000 anos depois da queda, reino milenar, né? Que aqui são aproximadamente 40 jubileus, 40 jubileus, 40 jubileus, aqui são 20 jubileus. Tô arredondando, tá, gente? Algumas coisas aqui. E aqui é no Kairos, tá? Vamos assumir como Kairos e não Cronos, porque tem uma diferença e deveria ser muito complicado explicar a diferença, mas tem no texto bíblico a diferença. Existe uma coisa curiosa com essa questão do 40, tá? 40 no hebraico é, né, 4 vezes 10, que é o Dalet, né, vezes um Yod, digamos assim, tá? Um Dalet vezes um Yod. 40 fala de tempo de provação. 40 sempre fala de provação, que é o tempo de gestação, né? Fala de gestação também. A gestação humana são 40 semanas. Ou seja, vai passar um período de 40 e algo vai nascer. Mais 40, algo nasce. Mais 40, algo nasce. O que é esse nascimento? O que é esse 40? O Dalet, o 4 é um número, e o Dalet representa uma porta, e o 4 representa a terra, de certa forma. Lembra? Os 4 cantos da terra. Você tem sempre essa simbologia. Então, 4 fala muito da terra. E o Yod fala muito do céu, porque é a única letra que flutua de todas as letras do hebraico. Então, o Yod fala também dessa questão do mundo espiritual, além de falar da questão da justiça, da lei, né? Então é como se um elemento da lei ou da justiça fosse aplicado na Terra, né? Ou um tempo que houvesse uma intervenção do mundo espiritual no mundo terreno. Como é o nascimento? O nascimento é quase como um milagre, é uma coisa divina, de certa forma, né? Então você tem essa questão. O que é interessante no padrão bíblico que você percebe? Você percebe o seguinte: antes, uma das coisas, né? Isso aqui, os primeiros 2.000 anos de história fala da infância da humanidade. Os próximos 2.000 anos de história fala da juventude da humanidade. Inclusive, é como se a humanidade tivesse feito seu bar mitzvah, por isso que ela recebe a lei. Ela recebe a lei nesse período aqui, que bar mitzvah é isso, né? Filho do mandamento. Então é como se a lei viesse nesse período. Só que a gente sabe que Cristo trouxe a maturidade. Né? Gálatas 4, Cristo trouxe a maturidade. Então, assim, todo o período da história humana, né? Infância, juventude, maturidade. E a manifestação também, ó. Aqui a manifestação maior é do Pai, aqui a manifestação maior é do Filho, tanto que ele encarna aqui, né, antes de... Mas ele já, inclusive, ele vem fazer as alianças com Abraão depois, né, a teofania de Cristo aqui. Então, é o Filho, e aqui a manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje é que está com a igreja. Então, você tem esse simbolismo todo aqui. Só que, perceba, antes de haver um ponto de mudança, porque aqui a mudança vem com Abraão, aqui é a cruz de Cristo, tá? No ano 4.000 aqui, aproximadamente, é a cruz de Cristo. Então a cruz acontece aqui, é o ponto de virada. Só que o que você tem no padrão bíblico? Sempre antes você tem uma atuação divina. O que é essa atuação divina antes de Abraão? Gênesis 11. O que você tem em Gênesis 11? Babel. O que acontece em Babel? O divino vem até a terra. O divino vem até a terra, né? Porque eles descem, desçamos e confundamos as línguas e tudo mais. Então você tem uma manifestação divina anterior e uma manifestação divina posterior. Porque depois que Abraão nasce, você tem, né, a chamada de Abraão e a aliança feita com Abraão, né? E Deus aparece a Abraão em forma física, tanto que tem momentos que ele sai voando na frente de Abraão, né? Assim como faz com Jacó e tudo mais. O que você tem aqui? O ponto de virada no 4º milênio é a cruz. Só que o divino vem, né? Deus vem antes da cruz, ele encarna aqui, Jesus agora está encarnado, acontece a cruz e ele vem depois da cruz também, porque ele aparece na ressurreição e fica ainda 40 dias. Novamente o 40 aí nessa questão toda. Então, se esse é o padrão, o que se espera na segunda vinda? Aqui é a segunda vinda, né? Ali foi a primeira, né? Esses 2 dias que o pastor Ricardo comentou, vai fechar os 6.000 anos,
O que se espera? Se espera também, o padrão é o mesmo, que haja uma manifestação anterior a esse evento que marca o início do milênio, que eu diria, por exemplo, que seria a vinda visível, né? Porque depois ele introduz o reino, e aí é o reino direto, né? Mas o padrão, novamente, se for seguir esse padrão que você vê nos textos bíblicos, antes dessa manifestação visível, é possível que exista a manifestação invisível, né? Porque é o padrão que você vê nos textos bíblicos. É uma tese, tá? Obviamente. Conjecturando e temperando, nesse padrão, me parece também que está proposto julgamento, né? Juízo. Exato. Juízo, como foi Babel também. Como foi Babel, Ao como final foi, inclusive, posteriormente, né? Sim. A própria manifestação na Terra após a crucificação de Cristo. Também. E aí nós temos a questão, uma questão seríssima, do meu ponto de vista, antes da instauração efetivamente do reino teocrático, do reino milenial, que é um julgamento severo das nações. Justamente para aqueles que vêm como produto desta nova ordem. Porque esta nova ordem vai estar justamente associada a Apocalipse capítulo 13, né? Ali do versículo 15, 16, 17, porque é isto que é a grande proposta para o futuro, haver o controle absolutista, o domínio, e uma forma de você manter o povo preso ao sistema, não podendo comprar, não podendo vender, mas esses caras vão estar, a partir desse ponto, se condenando para essa época do julgamento do tribunal do julgamento das nações. É uma coisa interessante, porque eu estava pensando, estava te ouvindo e linkando isso com o resultado de toda essa proposta transitória. Sempre vem julgamento. E claro, e sempre ao final de 40, algo nasce, né? Por isso que eu digo, nasceu uma nova situação aqui que levou, por isso que a humanidade sai da sua infância e vai... Porque não tinha nações até aqui, né? A partir daqui você tem nações agora, né? Você tem as sementes das nações aqui, que são as famílias de Gênesis 10. Mas Gênesis 11, né, vai marcar o início disso, e aí você tem Gênesis 12, onde o processo. Então, algo nasceu aqui, e bem, a cruz nem se fala, né? Nasceu a igreja, nasceu uma série de questões relacionadas às promessas que foram feitas já desde o passado. E, obviamente, aqui você tem o nascimento também, né, do reino milenar, né, e o cumprimento dessas outras promessas que foram feitas anteriormente. Então, é um padrão bíblico bastante interessante, porque ele ecoa essa manifestação divina sempre. Em momentos anteriores e posteriores. Até Gênesis 11 nós vamos ter só os povos. Agora, quando o pastor, você falou, o pastor Ricardo conectou contigo, aí ele foi destrinchando, eu conectei aqui no que ele estava falando e abri no Salmo 2, porque vai narrar esse motim, a ira, depois o quebrar essas nações como vaso. Salmo 2, versículo 1, né, até o 10, que diz assim, presta atenção, você que tem em casa, presta atenção, porque está tudo nas escrituras. Tudo que o pastor Dionei está falando, tudo que o Ricardo está falando, você vai encontrar o seu paralelo nas escrituras. A analogia que o Dionei trouxe foi rica demais para nós aqui, se você está ligado em casa prestando atenção. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Está falando dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará dele. Então, lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Ou seja, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Eu, porém, aí agora ele entra nessa fala que o pastor Ricardo trouxe, dele executar um julgamento contra as nações no final. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de onico. Isso faz uma clara conexão com Apocalipse 2, 23, 27, Sim. Apocalipse 12, 5.
Apocalipse 19, mostrando que por ocasião desse retorno do Cristo, ele executa o julgamento das nações e estabelece, então, a sentença apropriada para ela. Essa história é interessante, como que desse versículo 1 ao 9 do Salmo 2 tem seu paralelo em todo esse gráfico que o Dionei está nos mostrando, pastor Ricardo. É impressionante como que, às vezes, tem uma história enorme, um plano de redenção enorme, que ele cabe dentro de alguns versículos, porque, às vezes, cada versículo vai trazendo uma sentença, vai trazendo um peso, né? Um peso no sentido da sentença, do juízo, isso tudo. E aí, pegando o gancho aqui no versículo 1 e 2, quando diz porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs e os reis da terra se levantam, isso nos joga para eu fazer um paralelo aqui para quem está ansioso assistindo, esperando a gente falar dos 17 pontos. Eu gostaria de soltá-los aqui, mas ainda com vocês muito à vontade, fazendo as citações nas programações que vocês trouxeram, mas só para que o pessoal de casa veja como que esse amotinar-se, né, esse motim das nações, eles vão aparecendo. Então são 17 pontos, mas como o pastor Ricardo bem já falou, são 169 metas a serem alcançadas. O primeiro ponto, ele fala da erradicação da pobreza. E uma coisa que o pessoal que está em casa vai observar é que esses pontos, eles, quando você olha e fala, puxa, meu, o que tem de errado com isso? Vai prestando atenção aí. Deixa eu só fazer um parêntese rapidinho para a pessoa se posicionar também. Uma coisa importante. Essa agenda 2030 entrou em vigor, se não me engano, 25 de setembro de 2015. Antes dela, era a Agenda 21. Né? Exato. Era a Agenda 21, que tinha algumas metas, não tão abrangentes como essas que o pastor Rodrigo vai citar. E por que eu estou falando isso? Porque, lembra, 2014, 2015 foi ano Shemitah. Ano Shemitah sempre fala de algum ponto de inflexão de mudança para o próximo ciclo de 7 anos. Né? Então você tem a mudança da Agenda 21 para a Agenda 2030, justamente no início, acabou o ciclo Shemitah de 2015 e começou um novo ciclo. No novo ciclo, um dia, sei lá, acho que era logo depois do dia da expiação, é lançada a Agenda 2030. Né? Ou seja, é como se esse pessoal tivesse também ligado no calendário divino, de alguma maneira. Porque eles começam exatamente logo no início do ciclo, uma nova força motriz. E não por acaso, o próximo Shemitah é 2028, 2029. Bem na rabeira do 2030 também. Então é um programa que vai, digamos assim, abranger 2 ciclos Shemitahs. E a gente já teve muitas mudanças desse Shemitah que passou agora. Né? A gente já está experienciando os rescaldos do que já aconteceu, mudança de poder, guerra e tudo mais. Mas é só para contextualizar. A importância de contextualizar isso na agenda divina. Na questão. Sim. Inclusive, então, aproveitando o ensejo, em círculos mais íntimos, eu sempre procuro trazer essa ideia de como que a agenda ocultista, como que a agenda Danon, ela encaixa com a profecia bíblica. É impressionante como que parece que esses planejadores, esses senhores de que o pastor Ricardo Souza mencionou, essas dinastias, essas famílias poderosas, é impressionante como que quando você toma conhecimento de alguns dos seus planos, em livros deles e coisas, como que eles se alinham com as escrituras e com a profecia bíblica. Isso é muito interessante. Então é muito provável assim, que eles atuem e trabalhem dentro do calendário, observando antes de Shemitah. A própria ONU, né, começa logo depois do Shemitah da Segunda Guerra, né, que terminou a Segunda Guerra, começa um novo ciclo e a ONU é instaurada, quer dizer, nada é por acaso, nada é por acaso. E com certeza essa agenda globalista, ela segue com conhecimento das escrituras. Isso realmente é factível. E, inclusive, uma observação também, a cada plano, a cada estratégia, desde Nimrod, Babel, sempre surge uma ONU, sempre surge uma Liga das Nações, sempre surge um plano para ser executado assim a cada final, né? E antes da Liga das Nações, e as agendas, até chegar nessa agenda 2030. E eu imagino que, posteriormente, a ONU, essa coisa toda que o mundo está entrando, o grande reset, tudo que está acontecendo, vai gerar uma outra forma de governo. Vai gerar uma outra ONG, uma outra organização, uma outra liga que vai substituir essa sigla atual,
e que será o governo dos 10 dedos, dos 10 chifres. Não, eu acredito que... Não por acaso Jesus vem no que é chamado plenitude dos tempos, em que há um poder maior naquele tempo, que era Roma, né? Roma era o poder daquele tempo, indiscutivelmente. Então, era o poder global. É uma sombra da nova Roma, digamos assim, de certa forma. Eu vejo isso, esses protótipos que vão surgindo dos 10 dedos, dos 10 chifres, como Roma e os grandes impérios, e vejo também como que vão surgindo candidatos a anticristo, ou tipos do anticristo, como que desde Nimrod, passando por Nabucodonosor, com a estátua que ele faz e requer adoração, até passar pelos imperadores romanos, e até chegar na era moderna, ou na era comum, que é com o cara do bigodinho lá, né? Cara, que a gente tenta evitar de falar o nome dele aí, porque o algoritmo pega. Mas então são todos Napoleão, e são todos tipos do anticristo. Então parece que o maligno, ele entende algo das escrituras, das profecias, ele entende algo, afinal ele trabalha com probabilidade, ao passo que Deus trabalha com plano e com providência. Mas ele trabalha com probabilidade, então parece que ele vai observando anos de Shemitah e coisas do tipo, e vai tendo sempre em cena um órgão, algo capaz de ser aquele bloco, que que são os 10 dedos, e com o seu agente, o seu ator, ou alguém sempre preparado para ser esse anticristo. Não foi ainda porque não era o plano de Deus. Mas vale lembrar que a ONU, quando é formada, ela tem o seu Conselho de Segurança, e nesse Conselho 5 países são membros permanentes desse Conselho. Exato. Né, que envolve Estados Unidos, França, Reino Unido, antiga União Soviética, agora a Rússia, né, e a China. Não por acaso nós temos aí, pelo menos desses 5, 3 grandes players atuais, fortes, né? Estados Unidos, Rússia e China, são aí tanto o Ocidente e o Oriente. E são 5, sempre esses 5 permanentes. Talvez seja um espectro daquilo que virá ainda, né? Há uma discussão e um pedido por parte de alguns outros grupos e nações para que se amplie a cadeira permanente para 10, por exemplo. Tudo isso são provocações para esses 10. Você tem outros membros, mas eles não são permanentes. Não são permanentes. Não são permanentes. Exato. Esses são só esses 5 permanentes. Mas vai para as metas aí. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira é erradicação da pobreza. Claro que não pode ter ninguém que passe contra isso. É utopia. Exato. E obviamente, quando apresentados cruamente assim, não há ninguém que vá contra eles, mas é o que vem junto com eles. Exatamente. O 2, fome zero e agricultura sustentável. Mas observe sempre o sustentável e o desenvolvimento sustentável, fazendo parecer que os seres humanos são o câncer do mundo, o problema do mundo, e que tem que erradicar. Onde entra a pegada de carbono nessa história. Exato. Exatamente. O estrume. Exato. Nós não 3. Nós não podemos comer carne, mas os caras lá... Que louco. São obrigados a... Exatamente. Saúde e bem-estar no 3. Número 4, educação de qualidade. Número 5... desde que seja estatal. Exatamente. Inclusive, quando se fala em educação de qualidade, é muito bom abrir o parênteses. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e da qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse é o item 4. Número 5, igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e femininas. Eu vou até aproveitar um ensejo aqui desse número 5 e mostrar aqui os livros da Ana Carolina Campagnolo e também aqui da Pietra, que são o Manual contra o Feminismo, né, e o Doutrina Zero. Isso é muito importante tê-los aí, as mulheres cristãs. O mais interessante, Rodrigo, é que o feminismo, na sua égide original, seria uma proposta excepcional, só que ela foi totalmente deturpada ao longo dos anos, e hoje o próprio feminismo é o grande culpado de pisotear a cabeça das mulheres. Eu digo, se as mulheres valorizam esse movimento feminista, elas estão erradas, porque mulher que se preza não pode valorizar de forma nenhuma a atual estrutura do movimento feminista, que eu acho que é corruptor e totalmente anti-mulheres. Bom, é que essas pautas, elas têm um
um lado positivo, sem dúvida, tanto que o Rodrigo deixou claro. Você lendo assim, ninguém iria contra. Todos nós queremos algo assim. O problema é que ela foi capturada por uma ideologia que usa, na verdade, a pauta como arma. Não porque queira cumprir a pauta. Na verdade, a pauta é um meio, na verdade, para cumprir a ideologia. De atacar os outros. Para um projeto de poder, criminalizar. É um projeto de poder, não é um projeto para efetivamente alcançar o que se diz que eles querem alcançar. Na verdade, vai servir para destruir digamos, uma sociedade em benefício de um projeto de poder que já vem crescendo há muito tempo. Né? Então, é isso aí. Número 6, água potável e saneamento. Número 7, energia limpa e acessível. Número 8, trabalho decente e crescimento econômico. Número 9, indústria, inovação e infraestrutura. Número 10 chama muito a minha atenção porque é redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentro dos países entre eles. Ou seja, aqui você pode ler também acabar com bandeiras, com fronteiras, com soberanias, com patriotismo, porque isso aqui vai lançar as pessoas para o slogan do marxismo, que eu anotei. Não tem como fazer isso sem acabar com a soberania do determinado país, né? Não tem como fazer. Aí entra o slogan do marxismo, que é de cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo com a sua necessidade, ou seja, o Estado soberano, um governo totalitário. 11, cidades e comunidades sustentáveis, todas as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis. Sempre vai ter a palavra sustentável, nós vamos trabalhar isso. Número 12, consumo e produção. É um gatilho. E pronto, é isso aí. Consumo e produção sustentável, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável, ação contra a mudança global, número 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. Isso nos leva, gente, você que tem casa, daqui a pouco nós vamos fazer muita coisa aqui, mas isso leva para essa discussão de coletivismo e individualismo. Só que quando uma pessoa que está doutrinada por essa agenda, ou falar em individualismo ou direitos individuais, ele pensa que isso é sinônimo de egoísmo, quando não é. Por exemplo, o grupo coletivista, ele acredita que o cara andar sem cinto de segurança no carro é arriscado e pode provocar um acidente, então vamos criar uma lei. Parece que essa é a palavra que está na boca do marxista, dessa agenda de esquerda, dessa agenda globalista, que é vamos criar uma lei para obrigar. Então, o sujeito acredita que andar no carro sem cinto de segurança pode causar acidente, morte, então vamos criar uma lei para obrigar. O sujeito individualista, ele também acredita, só que ele fala o seguinte, vamos educar, vamos ensinar, por exemplo, mas não obrigar o sujeito, porque de todo modo ele teria o direito de recusar, ainda que nós concordamos que é perigoso e se bater morre e tal, etc. Então, a diferença aqui está na coerção, né? Essa agenda ela vem com coerção. Mas vamos lá. É imposição ideológica. É isso aí. Número 12, consumo e produção sustentável. 13, ação contra a mudança global, já havia falado. Número 14, vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Número 15, vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável do ecossistema terrestre, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade, ou seja, impedir o desenvolvimento. Número 16, paz, justiça e instituições eficazes. Paz, justiça e instituições eficazes que obriguem a que se cumpra aquela ideia. Número 17, parceria e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação, então, e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esses são os 17 objetivos principais para a implantação da Agenda 2030, Agenda 2030, com ainda 169 motivações para fazer isso acontecer, que é onde esses planos vão ser mais detalhados. Num primeiro olhar, gente, não há problema nenhum com esses 17 pontos. Quem é que vai ser contra essas coisas? Ninguém. Agora, é o espírito da transformação que vem acompanhado disso que é o problema. Por exemplo, o plano da NOM, ou da NOM, para mudança do comportamento das pessoas,
é começar, então, a tirar aqueles valores que eles consideram prejudiciais e que eles consideram retrógrados e atrasados, como os valores judaicos cristãos, de casamento monogâmico, de fidelidade, os valores todos que você conhece catalogados dentro daquilo que são chamados 10 mandamentos, do que os 10 mandamentos representam. Então, isso é arcaico, isso é atrasado, isso atrapalha a sociedade. Principalmente o direito à propriedade, o direito individual, tudo isso é que vai ser atacado e é que está sendo atacado. Porque com essa agenda deseja-se a transformação da sociedade. Uma das maneiras, por exemplo, que se transforma a sociedade é propor discussões que dentro de uma visão de mundo, dentro de uma cosmovisão cristã, dentro de um pensar biblicamente, não seria aceitável. Coisas absurdas, como nós começamos a citar no início da live, que acontece, por exemplo, no Canadá ou em outros países, e que já está permitido por lei, seria impensável dentro de uma cultura judaico-cristã, passa a ser discutido por um suposto especialista renomado. Num primeiro momento, por esse especialista renomado trazer aquilo à tona, aquilo choca, mas uma vez que chocou, o simples fato de ser discutido ganha discussão nas mesas de bares, nos lugares, como, olha, a gente nem pensava isso, agora nós estamos discutindo se isso pode, se não pode. Nossa, eu acho um absurdo. Não, mas eu não acho um absurdo. Então, aquilo que primeiro chocou, ganhou lugar nos debates, como se diz hoje em dia, ganhou lugar de fala. Tendo ganhado lugar de fala, não choca mais. Não chocando mais, a sociedade, então, está preparada para aceitar aquela mudança, aceitar aquela transformação. Então, o grande ponto, o grande gatilho, aí, como disse o Souza, essa expressão, dos 17 pontos da Agenda 2030, é transformação. É fazer com que os nossos novos jovens e adolescentes se tornem militantes dessa agenda, muitas vezes sem entender o seu papel, entender o seu propósito e no que significa você apoiar um coletivismo em detrimento do direito individual do sujeito. Tendo feita essa provocação, nós vamos trilhando esse caminho e comparando texto bíblico, história. Comentário de vocês. Eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito legal o discurso. A narrativa é sempre muito interessante. E não há, né? Quem em sã consciência, né? Você, eu, Dionei, a gente subiria num palanque, numa tribuna e se oporia a desenvolvimento? Não. Bem-estar, olha aqui, os 17 objetivos visam o quê? É um sonho utópico, como disse o Dionei logo no início, a partir do primeiro objetivo. É um sonho utópico. Isso não vai acontecer nunca, porque nós sabemos que no momento que essa NO for instaurada, imediatamente após, ou pouco tempo após, a gente sabe que virá grande juízo sobre essa terra. Então, não vai se consolidar nesse período. Então, veja, quem não quer, inclusive eu sempre brinco, né, quando a gente antigamente assistia aquele Miss Universo, eu brincava e dizia, a menina vai falar que quer a paz mundial. Dito e feito, o que você mais deseja? A paz mundial. E a outra? A paz mundial. Quer dizer, esse era o discurso, parecia que era um gatilho já, um discurso montado que qualquer evento dessa envergadura, a paz mundial. Há exemplo, inclusive, do tal do Prêmio Nobel da Paz, né? Quer dizer, muitos dos grandes promotores da não paz foram os caras que ganharam o tal do Prêmio Nobel da Paz. Mas, quando a gente olha e pensa assim, poxa vida, um mundo de paz, dignidade para todos, justiça social, aquilo que o Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Quer dizer, quando a gente olha para a palavra, há um consenso, há um conceito diferente de paz e justiça do que o mundo espera e do que o mundo propaga. Aí você vê, quem que não quer, por exemplo, o desenvolvimento, bem-estar social, prosperidade, a justiça, o respeito pelos direitos humanos e igualdade. Veja, igualdade de direitos, não estou aqui defendendo que é muito linda e bonita a igualdade de gêneros, embora a igualdade de gêneros também deva existir numa sociedade moderna como a nossa. Em que sentido? Homens com direitos defendidos e adquiridos, e as mulheres com direitos defendidos e adquiridos, e que ambos tenham seus direitos preservados, nesse sentido.
Agora, não é igualdade de direitos pela imposição. Eu quero ser homem, sendo que eu nasci mulher. Para dar um exemplo, não quero me embrenhar nesse terreno movediço, porque é ruim. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, eu só não consigo me lembrar agora, talvez vocês até lembrem, é um economista que falou uma certa vez a respeito do que está sendo usado hoje como, vamos dizer, como veículo de emulsão, sabe? Como hoje em dia, para se produzir muitas coisas, se usa água, né? E a água carrega determinados produtos. Então, o veículo hoje para essa, então, transformação, para esse gatilho de transformação com vistas à sustentabilidade, os absurdos que vêm depois são, vocês sabem disso, os absurdos são enormes, sabe? Vamos parar de produzir esterco, vamos parar de produzir gado, porque vaca defeca e não sei o quê, o ser humano come carne e também defeca, quer dizer, então o ser humano tem que começar a não comer e não poder fazer nada e não poder mais liberar gases para a atmosfera, porque o ser humano é culpado pela carga ruim atmosférica que temos aí. Quer dizer, são absurdos completos. Mas eu vejo que o grande veículo para se criar, então, essa chamada... Vamos ver que tudo isso gira em torno, a questão do desenvolvimento e tudo mais, gira em torno de uma economia internacional. Agora, para mim, economia internacional, INOM, não tem diferença absolutamente nenhuma. Fórum Econômico não tem diferença nenhuma. Então, o que eles estão usando? Percebam uma coisa muito interessante. Aquelas antigas instituições e partidos que viram que perderam grande envergadura, sabe, nas suas proposituras, que eles viram que não estavam mais abafando e que estavam perdendo adeptos e adeptos e adeptos, percebam, eles se transformaram de vermelhos em verdes. Perceberam isso? É Rede, alguns conhecidos, é Rede, é Partido Verde, é isso, é aquilo, mas no fundo, a égide deles permanece a mesma. Então eles estão usando o quê? Eles estão usando o meio ambiente como bandeira. Eles estão usando o meio ambiente como meio de emulsão, como meio de transporte, como veículo transportador das suas ideologias. E pegaram justamente o que? O meio ambiente, porque o meio ambiente é o calo das pessoas. Todo mundo gosta dos animaizinhos, todo mundo gosta de preservar a árvore, todo mundo gosta muito de falar que no governo do fulano havia muita queimada na Amazônia, e que agora não existe, né? Inclusive aumentou, né? Vamos entrar nesse mérito. Então, quer dizer, esses caras aí usam o meio ambiente para criar a ideia do paraíso perfeito para eles. Para eles. Por quê? Veja bem, todas as nossas atividades, sabe, desde o segundo esses caras, a cabeça deles, desde o simples ir ao banheiro, provoca agressão ao meio ambiente. Se você entra num carro, provoca agressão ao meio ambiente. Ah, mas não, meu carro é elétrico. Mas tudo bem, o teu carro é elétrico, mas um dia a bateria tem vida útil. E descartar a bateria vai descartar onde? Eu conheço os princípios que uma bateria não é uma coisa assim tão simples. Uma bateria, ela degrada o meio ambiente. Quer dizer, então toda a atividade do ser humano, o ser humano cuspiu, tossiu, arrotou, ele está agredindo o meio ambiente para a cabeça desses caras. Então perceba onde chega a inutilidade humana nos princípios básicos que são nossas necessidades fisiológicas. Percebam isso. Hoje eles querem nos impor regras que se opõem à própria natureza humana, à própria natureza do ser humano. Então, gente, não é à toa então que esses partidos criaram as suas pautas com base nas causas climáticas. É o aquecimento global, é a poluição, as questões energéticas, vamos proteger o verde, vamos proteger os animais, mas podemos descartar fetos nas lixeiras. Sabe? Então, essa propositura vem trazendo justamente essa mudança para o planeta. Muito bem, temos uma coisa, vamos acabar com a pobreza. É um discurso lindíssimo, né? Esse é o discurso mais
lindo, mas a gente só acaba com a pobreza enquanto durar o dinheiro dos outros. Mas e quando o dinheiro de todo mundo acabar? Todo mundo vai ser pobre. E quem vai sustentar quem nessa história? Então, essa questão desse para mim é um subterfúgio, tá? Para mim é um subterfúgio, essa coisa de... Depois eu quero falar com você sobre a égide que aquele rabino levantou, da época da Agenda 21. Gente, tem coisas ali absurdas, questão da propriedade privada e tudo mais que o Rodrigo falou agora há pouco, a questão inclusive medicamentosa, você não pode mais usar a medicina natural, você tem que usar a medicina proposta pelo sistema, pelo governo, a sintética, a medicina. Gente, é terrível o que vai acontecer à humanidade se essas coisas aí realmente forem consolidadas e implantadas. O que temos convicção de que pela questão da marca, pela questão do governo totalitário do anticristo, pela questão da nova ordem, pela questão do governo único, moeda única, religião única, sistema único, tudo isso com certeza vai acontecer. Aí começam as questões do quê? O que torna, por exemplo, os países, as pessoas nos países mais pobres, totalmente dependentes, sabe? É isso que eles querem criar. Uma geração, uma massa de extrema dependência deles, para que eles possam manipular a bel prazer da forma como eles quiserem, né? Então, o que a gente vê? Vejam só, o ser humano do futuro. Sabe aquele mundo admirável, mundo novo do Huxley? Lá. Nesta sociedade, o casamento, a família e a procriação foram eliminados. Os cidadãos são programados para serem produtivos e complacentes, através de uma combinação de manipulação biológica, condicionamento psicológico e uma droga chamada soma. O Estado Mundial precisa controlar os cidadãos, fazendo uma lavagem cerebral em massa. Ele é o poder manipulador que tiraniza, que impede o indivíduo de alcançar verdadeira felicidade e ser de fato livre. A personalidade é moldada pelo Estado. Nada é mais falso que um escravo que se sente livre. Qualquer pessoa pode ter relações sexuais com qualquer outra pessoa. Aqui a ideia de casamento e fidelidade não existem. A promiscuidade e a orgia são amplamente estimulados. O sexo livre como forma de dominação do indivíduo. Para os dominadores, o indivíduo sempre deve ser suprimido. Todos são completamente livres para qualquer tipo de prática sexual, sem limites. Afinal, cada um pertence a todos. É uma falsa verdade repetida à exaustão nesse processo de lavagem cerebral, promovida pelo Estado. Cara, eu me lembro de uma série que eu assisti logo depois que cheguei ao Brasil. Eu gostava muito daquela série Tomorrow People, Gente do Amanhã, onde existiam dois mundos, dois universos. O mundo excluído lá fora e aquele mundo dos cientistas, dos caras que foram preservados, vivendo lá na sua redoma, com ar puro, com alimentação sintética. Yes, John, I'm ready. Carol, did you get a bearing? Yes. I'm coming in now. Kenny? That's it. You! What do you think you're doing? Hey, come down here this minute! Jump me in, Tim. Jump me in. All right, Tim? Acknowledge. No! No! Hang on! Não, interessante. Era uma série que tinha. Aí o cara vai dizer o seguinte, né? O ser humano, esse ser humano que está sendo projetado para essa agenda desses 17 objetivos. Estou me estendendo bastante, mas já vou passar a palavra ao... Imagina, fica à vontade. Não tenho nada, não preciso de nada, o meu Deus é o Estado, ele me dá tudo o que eu preciso, né? Ou seja, nada, ele não me dá nada ou me dá apenas o mínimo para eu sobreviver, sabe? Alfafa, cama de palha e dormitório em comum. Mas eu sou feliz, eu não tenho nada, mas eu sou o cara mais alegrete que existe. Sou o cara mais feliz do slogan mundo. do Fórum Econômico Mundial, né? Você não terá nada e será feliz.
E será feliz, justamente é isso. Dito pela pessoa que nunca ri, por sinal, porque você nunca viu o Klaus Schwab rindo. Nunca vê o cara com uma expressão de amabilidade sempre, aquele jeitão. Então, quer dizer, será que é esse ser humano que nós queremos para esse futuro? Um ser humano que perdeu totalmente o senso crítico, perdeu o senso de alegria, de felicidade, sabe? Por quê? Porque esse ser humano vai ser privado de uma das fontes de alegria que existem, ou talvez a maior fonte de alegria que existe, Deus. Por isso precisa se exterminar Deus. Por isso precisa, nessa sociedade, dessa modernidade líquida, que não é mais um mundo pós-moderno, precisa se extinguir Deus, o mundo secularizado, o mundo que entroniza o homem, mas veja bem, não é o homem pobre, não é o dependente do sistema, é um mundo que vai escravizar esse dependente do sistema, mas vai colocar no topo da pirâmide, né, os dinastas, os caras que acham que podem decidir e que têm os seus paraísos ambientais preservados. Bom, com isso eu termino meu discurso de hoje. E agora? Gente, é sério, a gente ri, mas... Olha, eu olho para o futuro e eu só vejo negridão, cara. O que me assusta, na verdade, é ver a igreja, uma igreja, e aí eu me coloco dentro dela, porque eu faço parte, né, obviamente, então a crítica é toda nossa também, mas gostando ou não, nós somos a geração e a igreja da época que deixou essas coisas acontecerem.